90. Reliazwit capítulo 573 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Brum. Quando o fogo explodiu dos canhões de artilharia ao bordo do navio, Machado de Ferro sentiu o navio de aço, em que ele estava, balançar levemente. Alguns segundos depois, uma nuvem de fumaça e poeira explodiu na muralha da cidade estrangeira, e então o rugido se acalmou por um tempo. Depois que toda a fumaça e poeira se dispersaram, ele olhou através da luneta e descobriu que agora havia uma grande brecha na parte inferior do muro de pedra. Diferente da cidade real de Castelo Cinza, a Serra do Dragão Caído raramente encontrava ataques de inimigos externos, estando localizada ao sul do reino. Assim, a muralha da cidade era bastante baixa, nem metade da altura da de Forte Cancioneiro. O muro estreito no topo permitia que apenas uma pessoa passasse, e eles não podiam montar grandes equipamentos de defesa como manganelas. Portanto, o batalhão de artilharia havia expandido as artilharias de campo para o espaço aberto a 500 metros da muralha. Para garantir que as centenas de soldados do batalhão de fuzileiros pudessem entrar na cidade com eficiência, Machado de Ferro decidiu fazer 3 aberturas na muralha da cidade antes do próximo passo. Qualquer inimigo que tentasse defender as aberturas seria bombardeado sem piedade pelos canhões. Agora que o portão e a muralha norte haviam sido atacados, ele faria um comando final para atacar assim que chegassem à última entrada. Se ao menos as bruxas pudessem vir com o exército. Machado de Ferro pensou com pesar. Era um desperdício usar essas munições de canhões preciosas nas muralhas pedras. Se Lady Rouxinol estivesse aqui, eles precisariam apenas de 3 pacotes de explosivos para destruir toda a muralha da cidade. Afinal, a defesa deles era muito mais fraca que a da antiga cidade real de Castelo Cinza. Machado de Ferro até achou engraçado perceber que mudara tanto. Há meio ano, ele insistira que o exército deveria completar a tarefa de Sua Majestade de forma independente. No entanto, depois de conquistar a antiga capital com a ajuda da União das Bruxas, de repente lhe ocorreu que a maneira perfeita de lutar era usar as bruxas como seus olhos ou comandos. Senhor, um soldado no observatório gritou, atenção ao portão. Eles parecem estar reunindo cavalos. Machado de Ferro olhou para o portão em ruínas através de sua luneta. Com visão limitada, ele só conseguia ver vagamente o pó atrás do muro. Preciso ajustar a artilharia naval e disparar nessa direção? Vanner perguntou. Não será necessário. Desperdiçará pelo menos 2 ou 3 munições. Machado de Ferro respondeu balançando a cabeça. Como são cavalos, acho que o plano deles é reunir cavaleiros e tentar abrir a linha de bloqueio da artilharia de campo por meio de um ataque frontal. Não há nada com o que se preocupar. Quanto à senhora, Machado de Ferro voltou-se para ver a Condessa Speer. Após esse ataque, receio que não restarão muitos cavaleiros em seu domínio. Eles decidiram ficar do lado do meu irmão. Essas pessoas não são mais meus cavaleiros. Speer respondeu calmamente, esse é o preço que eles irão pagar por sua traição. Entendi. Machado de Ferro parou por um momento e perguntou, a senhora decidiu o que fará com Regine Passy? Ontem, Machado de Ferro recebeu uma carta secreta da prefeitura, que exigia que todos os nobres, exceto os parentes de Speer, fossem escoltados para a cidade de Primavera Eterna. Qualquer um que resistisse seria executado no local e seu domínio seria bloqueado pelo primeiro exército. Os oficiais da prefeitura iriam tomar a cidade e apreender suas propriedades. Com base nessa carta, os nobres provavelmente seriam condenados às minas com trabalho pesado. Atualmente, várias minas na região fronteiriça careciam de força de trabalho suficiente. Deveria haver centenas de pessoas, incluindo membros de famílias, companheiros e empregados. Parecia que haveria mais minérios de ferro na cidade de Primavera Eterna este ano. Quanto ao culpado, Regine Passy, a carta dizia que ele deveria ser entregue à Condessa. A hesitação no rosto de Speer mostrou que ela ainda não havia tomado uma decisão. Machado de Ferro suspirou em silêncio. Se ele fosse ela, ele cortaria sua cabeça sem hesitar. Nada era mais imperdoável do que traição. Eles estão vindo, o observador gritou de repente. Deixando de lado esses pensamentos insignificantes, ele continuou a olhar o campo de batalha através da luneta. Como ele esperava, um grupo de cavaleiros saiu correndo do portão, avançando diretamente para a borda do campo de artilharia. O som de tiros ecoou de repente na floresta próxima e nas matas distantes. Nuvens de fumaça flutuavam no ar em frente ao campo de batalha.
Mais de 20 cavaleiros e seus escudeiros caíram no chão lamacento em sucessão após correrem pouco mais de 100 metros. Quando Duque Rian liderou suas tropas para atacar Vila Fronteiriça, os cavaleiros ainda poderiam causar uma pequena ameaça ao primeiro exército, agindo em uníssono. No entanto, agora essas tartarugas de ferro eram quase alvos vivos, sem capacidade de revidar. Fuzis de repetição e metralhadoras pesadas sozinhas poderiam bloquear firmemente os inimigos na linha de ataque. A artilharia de campo nem precisava recarregar quando usava as metralhas. Depois de mais uma rodada de disparos da artilharia naval, a fina parede finalmente desabou. Machado de Ferro mandou soar o chifre e atacar imediatamente. Os soldados do batalhão de fuzileiros saíram do alinhamento e se separaram em 3 grupos, visando as 3 aberturas. A batalha pela recuperação de Serra do Dragão Caído havia sido lançada oficialmente. 2 horas depois, o primeiro exército tomou os castelos e igrejas. Os inimigos estavam com muito medo das armas para qualquer resistência. O último grupo de cavaleiros, que foram destruídos imediatamente quando deixaram os portões, eram todos os soldados que os Reguine puderam reunir. O povo da igreja não apareceu, e todos os bens e materiais foram confiscados. O padre Rosade, também estava desaparecido. Não havia túnel secreto ou porta lateral escondida em Serra do Dragão Caído e não havia como escapar em uma cidade desse tipo, que fora construída acima das montanhas. Os soldados procuraram o usurpador e o bloquearam no nível superior do castelo. Machado de Ferro ordenou que os ministros que estavam de joelhos implorassem por misericórdia e ordenou que os soldados deixassem a Condessa Spear e seu irmão sozinhos na câmara. É claro que Reguine estava amarrado à cadeira com força, de modo que não poderia causar nenhum dano à Condessa. Eu ainda não consigo entender. Spear disse depois de um longo silêncio, o que você achou que poderia ganhar sendo Lorde? Meu pequeno irmão, você não sabe coisa alguma sobre administração ou comércio. Mesmo se você se sentasse nessa posição, basicamente entregaria o poder aos demais lords. Você acha que sou menos importante para você do que esses estranhos, não é? Você é uma bruxa, enviada do demônio. Reguine esticou o pescoço, chorando. O pai estava errado sobre você. Você o traiu, mas eu ainda sou sua irmã. Não, ele cerrou os dentes e disse, você é apenas uma bastarda adotada pelo pai. O quê? Spear ficou atordoado. Ouvi com meus próprios ouvidos quando ele estava bêbado. Você foi o erro que ele cometeu quando era jovem. E você não é uma Passy. Reguine gritou de raiva. Por que você deve herdar a família em vez de mim? Só estou recuperando o que pertence a mim por direito. Você é quem está errado e não pertence a esse lugar. Spear cobriu a cabeça, mas ela não conseguia se lembrar de nada sobre sua infância. O erro que ele cometeu? Se não fosse assim, por que você parece tão diferente da mãe? Você não consegue se lembrar de como veio a Serra do Dragão Caído? Então, você também não é meu irmão. Exatamente, sou o verdadeiro herdeiro da minha família, o Conde de Serra do Dragão Caído. Liberte-me imediatamente. Exijo ser tratado como um nobre. Spear tropeçou para fora da câmara. Machado de Ferro segurou-o prontamente e disse, você está bem? Estou bem. Ela respirou fundo. Envie a Reguine Passy para a cidade de Primavera Eterna. Ele perdeu a cabeça. O lugar dele é na mina da encosta norte. Como quiser. Machado de Ferro respondeu e concordou com a cabeça. Release capítulo 574. O verão começou com uma forte chuva. Pingos de chuva respingavam nas janelas, tornando o cenário externo um borrão. Só se podia distinguir entre a cidade e as montanhas remotas através da silhueta das cores. De pé em frente à janela francesa e olhando para as paisagens embaçadas na chuva, Roland ainda sentia a música da peça Cidade do Amor ecoando em seus ouvidos. Ele não esperava que, combinado com a capacidade de eco, o primeiro programa de teatro realizado 3 dias atrás pudesse ter um efeito tão marcante. A praça inteira ficou em silêncio quando o show terminou. A plateia ficou tão emocionada que seus olhos se encheram de lágrimas. Roland achava que essa cena só podia ser vista em uma ópera de alto nível da época de onde ele veio. Mesmo as audiências nos cinemas comerciais voltadas para as massas de sua época raramente se emocionavam, quanto mais as pessoas comuns que viviam nessa era atrasada. Até o próprio Roland, que já havia visto cenas que fariam estas pessoas chorarem copiosamente, pôde sentir um arrepio, como se viesse da própria alma. Essa é a força da canção da ressonância. Roland sabia da importância do canto inspirador durante uma guerra duradoura em que as máquinas não se cansavam, mas as pessoas sim.
Mesmo que as armas e munições pudessem ser transportadas incessantemente para o campo de batalha, as pessoas ainda seriam atingidas pela pressão interminável da sobrevivência, especialmente quando a maré da batalha era desfavorável e o exército sofria baixas pesadas. Esses sentimentos seriam facilmente potencializados, fazendo com que os soldados perdessem a fé na vitória final. Ao longo da história, as pessoas pensaram em muitos métodos para aumentar o moral do exército. Esse primeiro tipo de método inclui a garantir que os soldados pudessem comer o máximo de comida quente possível ou mesmo tomar um sorvete em dias quentes. O segundo tipo era designar um comissário ou capelão para ir com o exército. Mas esses métodos eram impraticáveis para Roland. O primeiro exigia uma capacidade de suprimento logístico muito boa e o último era difícil, em um período tão curto de tempo, pois consistia em treinar um grupo de membros de confiança que possuíssem uma fé inabalável e que também fossem bons em incentivar as pessoas. A capacidade de Eco permitiu que ele visse um atalho para aumentar o moral. Pode parecer um pouco absurdo, mas era mais confiável em comparação com outros métodos. Enquanto Roland ponderava sobre estes desdobramentos, ele ouviu uma batida na porta do escritório e depois Barov entrou. Majestade, as estatísticas recentes de compras de casas estão disponíveis agora. Qual é o resultado? Assim como o senhor esperava. Animadamente, Barov desdobrou uma lista na mesa de Mogno. Desde a primeira noite do novo teatro, as pessoas que vêm à prefeitura para solicitar aluguel e compra de casas aumentaram significativamente. Até mesmo as pessoas que solicitam o registro de casamento também aumentaram muito. Sério? Roland voltou à mesa para ver as estatísticas de Barov. A Cidade do Amor não era apenas um entretenimento sem sentido. Além de defender que o trabalho era glorioso e que a construção era algo excelente, também transmitia outra opinião que ligava o casamento a uma residência estável. Em vez de deixar os estrangeiros desenvolverem um sentimento de pertencimento lentamente e fazer com que os habitantes locais aceitassem esses estrangeiros passo a passo por meio do contato diário, era melhor se ele próprio estabelecesse um objetivo simples para promover a integração dos refugiados. E esse objetivo era a habitação. Você é um de nós se tiver uma casa em nosso lar. Esse ditado pode parecer um pouco grosseiro, mas economizou muito tempo nesse período especial. Para ganhar o reconhecimento das pessoas e formar suas próprias famílias, os estrangeiros precisavam ter uma casa. E uma vez que possuíssem imóveis em Cidade de Primavera Eterna, eles defenderiam tudo neste lugar voluntariamente. É claro que essas ideias não eram adequadas para se expressar diretamente, mas elas naturalmente nasceriam na mente do público que assistia às histórias do teatro. Era como diamantes. Os clássicos que descreviam o ditado "um diamante dura para sempre" fizeram do diamante o rei das joias, e todo mundo iria querer um quando se casasse. Assim, as pessoas esqueceram facilmente de onde vieram, pois não era algo, de fato, raro ou precioso. Comparado com os diamantes, a habitação pelo menos era muito mais prática. No entanto, para atingir seus objetivos, Roland não poderia estabelecer um padrão muito alto, de modo que as pessoas sentissem que era impossível alcançar. Na cidade dele, agora as pessoas podiam se candidatar a alugar uma casa com uma peça de ouro e, depois disso, só precisavam pagar uma peça de ouro como aluguel todos os anos. Quando o aluguel pago fosse igual ao preço da casa, a casa pertenceria espontaneamente ao locatário. A meta não era fácil de alcançar, pois mesmo um quarto individual mais barato custaria 20 peças de ouro. Isso significava que todos os trabalhadores, por exemplo, trabalhadores temporários e trabalhadores manuais, levariam 20 anos para comprar uma casa com menos de 15 metros quadrados que só continha uma cama, uma mesa e um banheiro. As pessoas do antigo mundo de Roland chamariam de corretor de imóveis de coração maligno. No geral, de acordo com as estatísticas de Barov, a Cidade do Amor foi, sem dúvida, bem-sucedida em promover sua ideia. A maioria dos pedidos de aluguel veio dos vários grupos de refugiados e servos que chegaram primeiro à região fronteiriça, e os pedidos de compra de casa foram propostos principalmente pelos artesãos com salários mais altos e pelos nobres quebrados que tinham propriedades com eles. Depois que todos se instalassem aqui, eles se tornariam parte da Cidade de Primavera Eterna para sempre. Com base nessa experiência bem-sucedida, Roland já havia descoberto o conteúdo de uma nova peça, cujo tema era se casar e trabalhar duro para comprar uma casa grande. Muito bem. Roland enrolou a lista e deu a Barov. Além disso,
A recente solicitação de refugiados deve continuar a expandir seu escopo. A população abundante é a base para o desenvolvimento da cidade de Primavera Eterna e outras tarefas podem ser deixadas de lado? Sim, Vossa Majestade. Barô gargalhou. A propósito, vai e chame Pergaminho. Eu tenho algo a dizer a ela. Vossa Majestade? Pergaminho entrou no escritório de saia preta e blusa branca, transmitindo o sentimento de que era uma mulher extremamente capaz. Quero expandir o escopo da educação, que abrangerá os refugiados que acabaram de chegar à cidade de Primavera Eterna. Roland serviu uma xícara de chá para ela. Se a educação visar apenas os cidadãos oficiais, os refugiados teriam que esperar pelo menos mais um ano para receber a educação primária. Receio que isso seja insustentável agora. Pergaminho disse após vários minutos de consideração. Existem muitos deles. O número atual de professores não conseguiria cuidar de todos e as salas de aula também não são suficientes. Para fazer o que o senhor está pedindo agora, o número de funcionários do Ministério da Educação precisa ser dobrado ou triplicado. Eu tenho um método que pode reduzir a pressão dos professores. Roland parou por um tempo e continuou, deixar que eles estudem sozinhos. Serem autodidatas. Autodidatas. Sim, toda semana nós damos uma palestra pública que ensina apenas leitura e escrita básica, e deixamos que usem os folhetos com figuras e pronúncias para fazer alguns exercícios sozinhos no restante do tempo. Não há testes de desempenho nem requisitos obrigatórios, e eles aprendem de acordo com o seu próprio livre-arbítrio. Bem, Pergaminho passou os dedos pelos cabelos molhados pela garoa. É improvável que tenha algum efeito. Vossa Majestade, sem supervisão, 9 em cada 10 pessoas não aprenderão bem. Tudo bem. Eu só quero lhes oferecer uma oportunidade. Roland sorriu. Sempre haveria alguém insatisfeito com empregos chatos e mal remunerados e que estivesse ansioso para alcançar seus objetivos rapidamente. Para impedir que essas pessoas se afastassem ou desistissem, Roland precisava orientá-las a melhorar a si mesmas da maneira certa. No futuro, mais e mais empregos teriam requisitos de alfabetização, e os salários desses empregos seriam muito mais altos que os dos trabalhadores manuais. Dado que, para aqueles que quisessem comprar uma casa e se livrar de suas vidas pobres e cansativas, seria uma escolha melhor para eles aprenderem a ler e escrever sozinhos. Por meio desse método, essas pessoas trabalhadoras poderiam participar da construção da cidade rapidamente. Para manter a vitalidade do novo regime, o mais importante era jamais impedir o caminho da promoção da classe inferior. Era nisso que Roland acreditava. Reliazwit capítulo 575. Andy acordou e descobriu que depois de uma noite inteira, a chuva finalmente parou. Ela bocejou e se levantou da cama. No momento em que ela abriu a janela, a doce fragrância do solo úmido invadiu a sala. Depois da chuva, o jardim estava com um tom verde brilhante e ela podia ver gotas de água caindo das folhas de oliveira perto da janela. O sol suave da manhã brilhava na grama molhada refletindo os raios de luz. Um novo dia havia começado. Depois de vestir as roupas de baixo e o casaco, ela voltou para a cabeceira e deu um tapinha nas bochechas de Rouxinol, dizendo, hora de levantar. Rouxinol bufou e escondeu o rosto no travesseiro. Somente em momentos como esse é que ela se exporia, indefesa, em vez de se esconder na névoa. Wendy sorriu e balançou a cabeça. Então eu vou tomar café da manhã primeiro. As orelhas de Rouxinol se moveram um pouco, como tremores inconscientes, mas Wendy sabia que tinha ouvido. Ela gentilmente fechou a porta e foi ao banheiro lavar-se antes de caminhar em direção ao corredor para saborear o café da manhã. Os chefes sempre acordavam extremamente cedo, pois tinham que preparar comida para todos antes do amanhecer. A lenha no forno podia queimar por muito tempo, portanto não havia a necessidade de se preocupar com a comida esfriando pela metade. Se Wendy quisesse comer alguma coisa, poderia pegar uma tigela e uma colher e pegar a comida na cozinha. Sua Majestade disse que isso se chamava buffet e parecia ser um estilo de jantar muito comum para ele, mas para ela, esse tipo de vida poderia ser chamado de extravagante. Na Associação Cooperativa das Bruxas, Wendy nunca pensou que um dia pudesse comer o quanto quisesse. Naquela época, se tivessem o suficiente para comer, seria muita sorte, tanto que nem se preocupavam com o sabor. A comida nunca era suficiente. Mas agora havia 3 ou 4 pratos apenas no café da manhã todos os dias, como mingau, torradas, peixe seco e ovos fritos. Mesmo morando no castelo há quase um ano, ainda sentia extrema satisfação e felicidade toda vez que comia. Enquanto isso,
Ela estava muito agradecida à pessoa que trouxe todas essas coisas para as bruxas e deixou suas irmãs viverem uma vida livre. Quando Wendy pegou sua tigela na sala de jantar, não havia ninguém no corredor, apenas vários pratos usados na mesa comprida. Obviamente, ela não foi a primeira a comer. A União das Bruxas nunca havia estabelecido um horário para acordar, então todas tomavam café da manhã, uma após a outra. Raio e Magie sempre eram as primeiras a deixar o castelo, seguidas por outro grupo, incluindo Ana, Agatha, Lucia e mais algumas. Ela estava geralmente entre os dois grupos. Rouxinol sempre era a última. Mas ela só agia assim porque Sua Majestade adorava dormir até tarde. Quando não havia nada urgente, ele se levantava ao meio-dia para lidar com os assuntos do governo. Rouxinol claramente foi influenciada por ele. Rouxinol já fora a pessoa mais discreta e perspicaz da Associação Cooperativa das Bruxas, sempre alerta até por um pequeno movimento. No entanto, Wendy não achou essa mudança ruim. Depois do café da manhã, Wendy foi ao primeiro andar do edifício das bruxas. Este lugar foi transformado no escritório da União das Bruxas. Ling caminhou em sua direção assim que ela entrou. Irmã Wendy, a senhorita já chegou. Olá, Lady Wendy. Bom dia, senhoritas. Outras duas jovens da prefeitura fizeram uma reverência para ela. Elas se formaram no colégio originalmente fundado por Carlo Ambate. De uma forma bem superficial, elas até poderiam ser consideradas como colegas de Ana e Nana, mas, principalmente, não tinham preconceito com as bruxas. A mais velha se chamava Pérola e a mais nova Lebre Cinza. Juntamente com a irmãzinha de Lucia, Ling, elas eram as primeiras funcionárias da União das Bruxas. Claro, como Ling tinha menos de 14 anos, ela era apenas uma estagiária por enquanto. De qualquer forma, os trabalhos aqui eram muito fáceis, então ela poderia ser considerada como uma jovem aprendiz em nosso tempo. Com a ajuda dessas funcionárias, a União das Bruxas finalmente estava no caminho certo. Bom dia. Wendy sentiu, sentando-se à mesa. Como estão as vendas do primeiro volume de O Diário de uma Bruxa? Está vendendo muito bem, é muito popular. Pérola sorriu e continuou, e as pessoas adoram a história do Anjo de Vila Fronteiriça, especialmente os soldados do primeiro exército. Eles estão vindo para comprá-lo quase todos os dias. Nesta semana, quase vendemos 60 cópias por dia. Nesse ritmo, podemos vender as 1000 cópias que produzimos em meio mês. Ao ouvir isso, Wendy ficou um pouco surpresa. Afinal, como um livro que era apenas para entretenimento, O Diário de uma Bruxa não podia alimentar as pessoas ou ajudá-las em seus estudos, e ainda assim estava vendendo como água, mesmo a um preço alto. Isso era verdadeiramente incrível. A ideia foi originalmente apresentada por Sua Majestade como uma trilogia dramática com um enredo intrincado e histórias emocionantes. O Diário de uma Bruxa foi elogiado pelos súditos da cidade de Primavera Eterna. Então, Sua Majestade decidiu seguir o padrão do teatro e ilustrar as histórias de vida das bruxas em forma de imagens para vendê-lo na boutique do mercado de conveniências. Mas, diferentemente do teatro, desta vez, todas as personagens principais das histórias eram as bruxas da União e, além das imagens lindíssimas, também tinha alguns diálogos projetados, fazendo com que os leitores se sentissem como se estivessem assistindo a um espetáculo ali mesmo no papel. A personagem principal do primeiro volume era a senhorita Nana Pinheiro. A menina de 15 anos já era muito famosa em Vila Fronteiriça, com a habilidade de curar a dor dos outros e sua afinidade natural. Ninguém poderia odiar um anjo assim. Juntamente com a forte atitude de apoio de Sua Majestade em relação às bruxas, bem como a disseminação de suas histórias pelo primeiro exército, ela era ainda mais popular que Ana. Depois que Wendy decidiu o enredo e as imagens da história do primeiro volume, Sorayas pintou uma alma e juntou em um livro que estava sendo vendido por 5 peças de prata cada um. Os refugiados eram os que mais precisavam conhecer as bruxas, mas muitos não sabiam ler e não estavam interessados em comprar um livro sofisticado com praticamente metade de seu salário do mês. Assim, no início, os potenciais compradores eram moradores e comerciantes que chegavam à cidade para fazer negócios. Os moradores poderiam espalhar as histórias por meio do contato com estrangeiros e os comerciantes poderiam levá-las para todas as cidades do reino. Depois de ver o quão popular o Diário de uma Bruxa estava se saindo, Wendy se sentiu inspirada. Ela mal podia esperar para pegar a caneta e o papel e começar a pensar no conteúdo do próximo volume. A senhora já sabe como vai ser o próximo volume? Ling perguntou curiosamente. Sim,
Sua Majestade disse que Echo será a personagem principal do próximo volume. Wendy sorriu. E o que vocês acham deste título? A Princesa Lua Argenta é do Extremo Sul, a terra da areia e dos vulcões. Nossa! É incrível! A menina exclamou boquiaberta. Quando Sua Majestade recapturar o Extremo Sul, você pode ir à cidade natal da princesa para ver o vasto deserto. Maravilhoso! Esse era o trabalho de Wendy, espalhar histórias sobre as bruxas e deixar todo mundo saber quem elas realmente eram. O Diário de uma Bruxa era apenas uma parte disso. Echo já havia se familiarizado com a trupe Estrela Flor, e a equipe toda elogiava por sua música imersiva. Evelina abriu uma taverna ao lado da taverna Montanha Sagrada, oferecendo principalmente licores com um sabor único. Beija-Flor também ingressou na prefeitura e tornou-se ministra adjunta do Ministério da Construção, além de ser a segunda bruxa com cargo oficial na prefeitura ao lado de Pergaminho. Todas as bruxas trabalharam muito para construir a cidade de Primavera Eterna. Ao mesmo tempo, elas também fizeram as pessoas aceitarem sua existência e tratá-las igualmente. Wendy sentiu que o dia prometido por Sua Majestade estava ao alcance delas. Heliaswit capítulo 576. Otuloshi e Orutokatsu se escondiam atrás de um jardim ornamental do palácio na cidade do Resplendor, no reino do alvorecer. Claro, eles não estavam completamente escondidos. Pelo menos, ao entrar no palácio, eles passaram pela porta, bem debaixo do nariz dos guardas. Nenhum guarda os impediria de visitar qualquer lugar do palácio, exceto as áreas proibidas, porque todos os guardas sabiam que os Lyoshi e os Tokatsu sempre foram apoiadores leais da família real, e que esses dois jovens se tornariam ministros do príncipe mais velho quando assumiram suas respectivas famílias. Ei, você tem certeza disso? Otto estava um pouco nervoso. Se o Castelo do Amanhecer, onde o Rei do Amanhecer passava algum tempo, era uma zona proibida, seu quarto era ainda mais proibido. No entanto, eles conheciam um caminho secreto do jardim para este quarto. Esse estreito canal subterrâneo que eles haviam explorado com Andrea e o príncipe apenas na infância era uma das rotas de fuga do palácio. Eles consideravam sua própria base secreta e realizavam pequenas festas lá ocasionalmente. Dado que eles tinham apenas 10 anos de idade naquela época, o pior castigo, mesmo que fossem encontrados por Sua Majestade Moori, seria uma leve bronca. Agora, quando adultos, se entrassem no palácio sem permissão, o que Sua Majestade pensaria? Ah, qual o problema? Reunir as 3 famílias para descobrir o motivo pelo qual a Pen está agindo de forma estranha. Não é esse o plano. Ouro sorriu maliciosamente. E agora, neste momento crucial, você quer recuar? Otto abriu a boca, mas ficou sem palavras. Céus, como você é estúpido. Para poder falar com o Conde Kim, você contou a ele a situação recente de Andrea. Se você não fosse o namorado de infância dela, o velho teria matado você, Ouro disse enquanto olhava em volta. E agora é o melhor momento para dizer a verdade. Você vem ou não? Após um momento de hesitação, Otto rangeu os dentes e assentiu. O que o Conde Kim havia dito a eles era surpreendente. Desde o momento em que Sua Majestade adoeceu, o príncipe frequentemente se encontrava com um alquimista no palácio, expulsando seus visitantes. Dizia-se que um medicamento especial da alquimia poderia resistir a doenças e permitir que Sua Majestade permanecesse acordado por 1 ou 2 horas por dia. Como primeiro-ministro, o pai de Andrea naturalmente tinha acesso ao palácio para ouvir e fornecer conselhos políticos de Sua Majestade. O velho vislumbrou o alquimista e, para sua grande surpresa, viu que era na verdade uma jovem mulher, coberta com um véu preto e apenas os olhos sombrios cinza-prateados apareciam. Com essa descrição, Otto imediatamente pensou na igreja. Se não fosse por sua recente viagem ao reino de Castelo Cinza, ele não pensaria assim. Depois de se encontrar com Roland e Wimbledon, as mensagens sobre a igreja secretamente treinando bruxas purificadas, tentando subverter os 4 reinos e acumulando seu poder para resistir à batalha do juízo final, tudo isto estava muito bem gravado em sua mente. Ele não contou o que sabia de Roland ao Conde Kim. Afinal, o impacto das notícias era tão grande que Otto precisava confirmar suas hipóteses antes de decidir o próximo passo. Ao ouvir do Conde que o alquimista apareceria hoje, Otto imediatamente pensou no canal secreto de sua infância. Agora que era impossível obter o apoio do príncipe mais velho, essa era a sua única maneira de descobrir a verdade. Com esse pensamento, ele acenou para Ouro, que imediatamente cutucou as ervas daninhas na altura dos joelhos, usando uma adaga para erguer uma cobertura disfarçada de pedra atrás do jardim ornamental.
Barras de aço enferrujadas apareceram na frente deles. A cerca, que só podia ser aberta por dentro, tinha cerca de um comprimento de braço, mas isso não era um problema para os dois que estavam totalmente preparados. Ouro tirou um frasco de vidro do bolso, abriu a tampa e despejou o líquido amarelado na trava. Uma nuvem branca de fumaça pungente subiu e as barras de aço emitiram um som escaldante, como manteiga sendo jogada em uma panela quente. O líquido era água de derretimento de ferro criada por um mestre alquimista da cidade do Resplendor, e um frasco do tamanho de um punho custava mais de 10 peças de ouro. Foi dito a Ouro que o ferro se derreteria num piscar de olhos ao usá-lo. Tal não aconteceu. A trava diminuiu pela metade e não caiu da cerca até que ele tivesse usado o segundo frasco. Os dois homens se curvaram para entrar no buraco, e Ouro não esqueceu de se virar e fechar a entrada. Depois que eles rastejaram mais de 10 degraus, o canal ficou um pouco espaçoso e eles puderam caminhar. Otto procurou habilmente a lamparina a óleo pendurada na parede, e acendeu com pederneira. A fraca luz iluminava as profundas fendas dos lados e o teto arqueado. Este lugar ainda era o mesmo, mesmo depois de mais de 10 anos, como se o tempo estivesse parado aqui. Ao passar pelo salão no meio do caminho, eles ainda podiam ver os assentos mácios e as taças de vinho que trouxeram ali para festas. O caminho começou a ficar mais íngreme e Otto Luochi sabia que eles haviam entrado no Castelo do Alvorecer. As muralhas do castelo eram divididas em duas camadas, como um sanduíche. A parte do meio entre as duas camadas era reservada para câmaras e túneis secretos. Finalmente, os dois chegaram ao final do canal secreto, que ficava no fundo da lareira, no quarto do rei. Como o mecanismo precisava ser aberto por dentro, eles não podiam entrar diretamente no quarto. Mas eles podiam ver a cena no quarto através do pequeno espaço no alçapão. As vozes da conversa na sala podiam ser ouvidas se estivesse quieta o suficiente. Otto apagou a lamparina e espiou pela abertura. O rei do amanhecer, Sua Majestade Degamo Ori, estava deitado na cama de frente para a lareira. Yapen, o príncipe mais velho, estava andando ao lado da cama, parecendo preocupado. Eles se entreolharam, depois assentiram tacitamente e cuidadosamente se apoiaram na porta. Era óbvio que Sua Alteza estava esperando pela alquimista. Cerca de uma hora depois, houve um som na sala. Eles imediatamente viraram a cabeça, cerrando os olhos. Duas mulheres entraram no quarto. Uma era a alquimista de véu preto que Conde Kim havia mencionado, e a outra provavelmente era a assistente da alquimista. Ela carregava uma espécie de bolsa, vestia uma espécie de bata sacerdotal vermelha e um manto branco, além de possuir lindos cabelos cacheados dourados. Vocês estão atrasadas. Apen disse, descontente. Desculpe. A loira curvou-se e respondeu, nos atrasamos devido a uma situação inesperada no caminho. Não há necessidade de explicar. Tudo o que precisamos fazer é acordar o pai. Não importa se chegamos cedo ou tarde. A mulher de véu preto disse isso com uma voz gélida. Você não deveria dizer isso. Ainda precisamos da ajuda de Sua Alteza. A loira tirou um frasco de porcelana verde da bolsa. É bom que as duas partes mantenham um relacionamento harmonioso, não é? Dê-me o remédio. Apen deu 2 passos na direção delas, mas foi parado pela mulher de véu preto. Você esqueceu nosso acordo. Este medicamento só é eficaz se for ministrado por mim e, em troca, você deve atender aos requisitos de Sua Santidade. Sua Santidade, Otto ficou chocado. Este honorífico só poderia ser usado para nomear o Papa. Ele se perguntou se eles realmente foram enviados pela igreja. Ele não pôde deixar de morder o lábio. Aparentemente, elas não eram alquimistas, mas bruxas purificadas. Release-It capítulo 577. Lembro-me que um mês atrás, eu disse para você bloquear o caminho para o reino de Coração de Lobo o mais rápido possível. Porque ainda existem tantos refugiados entrando. A bruxa de véu preto disse ironicamente, e seus cavaleiros já deveriam ter chegado à fronteira agora. Você sabe claramente que há muitos refugiados. Apen cerrou os punhos. Se eles fossem proibidos de atravessar a fronteira, a maioria deles morreria de fome. Não há cidades próximas nem lugares para fornecer comida. Levará pelo menos uma semana para voltar à Vila Selvagem se eles retrocederem seus passos originais. E o que isso lhe diz respeito? A bruxa de véu preto interrompeu impaciente. Se eles sofrerem de fome ou sede, eles próprios são os únicos culpados. Afinal, abandonaram seu reino. E é melhor você prestar atenção ao seu pai. Ou você quer violar o acordo? Eles abandonaram seu reino.
Que coisa mais absurda, Otto pensou extremamente irado. São pessoas como essa bruxa de véu preto que travaram a guerra, forçando essas pessoas a saírem. Quando a bruxa de véu preto citou a violação do acordo, Apen mostrou óbvia hesitação. Depois de um tempo, ele disse: o resto da estrada será fechada em uma semana. Espero que você esteja satisfeita com esse resultado. No entanto, se eles atravessarem a fronteira através das regiões selvagens ou das montanhas em vez de caminharem pela estrada oficial, isso já não é da minha conta. Mas é claro, não vou enfiar uma missão impossível goela abaixo. A bruxa de véu preto pegou o frasco de porcelana e tomou um gole. Ela caminhou até a cama e se abaixou para dar o elixir ao rei do alvorecer pela boca. Otto e Ouro, que estavam escondidos no túnel secreto atrás da lareira, arregalaram os olhos, mas não viram nada. Depois de um tempo, a bruxa levantou a cabeça e disse: o rei do alvorecer se recuperará como de costume em uma hora. Você precisa dar o elixir dessa forma. Sim, só funcionará se for ministrado dessa forma, pelos meus lábios. Ela deu de ombros e continuou: basta cumprir o contrato que você poderá se sentir aliviado ao saber que o rei do alvorecer se recuperará totalmente, muito mais saudável do que antes. A próxima vez que voltarmos, a fronteira deverá estar completamente fechada. A mulher de cabelos loiros sorriu: não decepcione sua santidade, Alteza. Quando elas se viraram para sair, Apen perguntou de repente: vocês são bruxas, não são? As duas bruxas pararam abruptamente. É por causa do poder mágico de uma bruxa que o elixir só pode ser ministrado por você? Apende-se devagar, nada mais pode explicar isso. Embora a existência de bruxas dentro da igreja seja incrível, o que vocês fazem não difere em nada dos demônios. Tem certeza de que quer dizer isso? Saiam agora, o príncipe gritou. As palavras do príncipe assustaram o Otto e Ouro, mas então eles viram vários guardas reais com armaduras leves aparecendo do armário debaixo da cama. As bruxas purificadas foram cercadas por um bando de guardas. Oh, a bruxa loira assobiou: que movimento admirável e imprudente. Não faz sentido. A bruxa de véu preto balançou a cabeça: parece que você não tem uma boa impressão da igreja. Parem de fingir, Apen rugiu. Os guerreiros de seu exército da punição divina são realmente um milagre inimaginavelmente fortes. No entanto, eles não estão aqui. Temos pedras da retaliação divina no palácio, quantas quisermos. Vocês acham que terão alguma chance de fugir? Espere. A bruxa loira lambeu os lábios e perguntou: as bruxas que encontramos ao longo do caminho faz parte de seu plano? Elas não são bruxas de verdade, são truques que os ratos costumam usar. Apen repentinamente vociferou como se a raiva reprimida finalmente estivesse surgindo. Um punhado de pedras mágicas de fogo deve nos dar uma imagem clara de sua força. Existem diferenças entre as bruxas e as pessoas comuns sem a proteção do exército da punição divina. Não é tarde demais para pedir misericórdia se vocês entregarem o elixir. Faça como eu disse. Caso contrário, quebraremos seus braços e pernas e arrancaremos seus dentes. Vocês se tornarão vasos feitos de ossos e carne para guardar o elixir. Os outros ficarão muito zangados se ouvirem suas palavras. A bruxa loira suspirou: jovem inconsequente, você não deve duvidar da existência de bruxas, tampouco rir de seu poder. É melhor não deixá-la vê-lo na próxima vez, ou pode ter um tempo muito difícil. O quê? A atitude depreciativa das bruxas purificadas enfureceu ainda mais o príncipe. Espero que vocês possam continuar arrogantes assim na prisão. Guardas, prendam-nas. Otto colocou o rosto firmemente na laje, na esperança de ver mais, mas seu corpo logo ficou rígido. Ele ficou surpreso demais para acreditar em seus olhos. Antes que os guardas pudessem tocar a bruxa purificada, eles mudaram a direção das lâminas e cometeram suicídio. Num instante, sangue borbulhou e jorrou por toda parte. Os guardas caíram no chão, silenciosamente. O cheiro de sangue invadiu o quarto imediatamente. No entanto, Apen tremia incessantemente como se tivesse visto algo extremamente horrível. A confiança e a raiva anteriores se dissiparam instantaneamente. A urina escorreu por suas pernas enquanto ele mijava em suas calças. Tamanho medo. Deixe-o ir. A bruxa loira deu de ombros. Ele ainda é útil para nós. Apenas uma pequena lição. A bruxa de véu preto disse e estalou os dedos. O príncipe mais velho sentou-se no chão como se houvesse despertado de um sonho. Ele balançou para frente e para trás, ainda tremendo. Não se preocupe, você ainda está vivo. A bruxa de véu satirizou.
Mas não posso garantir que você tenha tanta sorte da próxima vez. Por quê? Como? Nós temos pedras da retaliação divina, a Pen disse, gaguejando, como as bruxas puderam, porque somos bruxas purificadas. A bruxa loira disse com um toque de sorriso no rosto, por que você não cumpre o contrato? Seu pai estará seguro e a existência do reino do alvorecer será estendida. Você pode permanecer vivo sendo um membro fiel quando a igreja derrotar o reino de Castelo Cinza. Embora seu reino esteja sob o governo da igreja, você ainda poderá viver uma vida próspera e seus súditos poderão estar livres da guerra. Há algum benefício em fazer essas coisas tolas? E não esqueça de limpar o local. Seu pai vai acordar em breve. Acredito que você não quer que ele testemunhe uma cena tão sangrenta quando acordar. A bruxa de véu preto acrescentou ao sair. Otto sentiu as costas ensopadas de suor frio. Ele se arrepiou com o pensamento das bruxas purificadas que não temem a pedra da retaliação divina, e com o plano da igreja em capturar o reino de Castelo Cinza e assumir o reino do alvorecer. Como Sua Majestade Roland disse, a igreja tomou os 4 reinos como uma aposta segura. A Pen era o único que restava na sala quando o rei do alvorecer acordou. O carpete ensopado de sangue estava coberto de pano. Ele alimentou o pai, com uma colher de aveia por vez. O velho parecia estar curado da doença, enquanto conversava sobre assuntos do governo e da família com a Pen. Parecia que não havia mudanças. Otto não ousou recuperar o fôlego ao ver aquela cena peculiar. Ouro e Otto não deixaram o caminho oculto até o anoitecer. O que devemos fazer? Ouro, que sempre fora imperturbável, mas agora questionava, com um leve pânico na voz. Vamos contar tudo isso para o Conde Kim? E para nossos pais? Otto cerrou os dentes, o problema está além da nossa capacidade. Mas você viu que as bruxas purificadas não temem a pedra da retaliação divina. Que diferença faz se nossas famílias e o Conde Kim souberem ou não da verdade? Eu conheço alguém que pode lidar com elas. Otto olhou para o amigo e disse devagar, podemos pedir ajuda. Peça a um mensageiro do reino de Castelo Cinza que envie essa notícia à Sua Majestade Roland Wimbledon. Release capítulo 578. A vida de Yorko tinha sido muito confortável ultimamente. Com o rei do alvorecer ainda estava em recuperação, o príncipe Roland parecia ter esquecido dele também. Apenas os nobres não ignoraram esse embaixador de um reino vizinho. Yorko participou de banquetes extravagantes e se entregou a vários prazeres com Denise, que até o apresentou a clubes e bordéis exclusivos. A abundância e os sabores únicos desta capital eram coisas que ele nunca seria capaz de apreciar em Castelo Cinza. Sua vida atual só foi possível devido ao seu título de embaixador real de Wimbledon. Embora sua posição fosse equivalente a um conde, de certa maneira, ele possuía mais vantagens que uma conde só poderia fazer o que quisesse dentro de seu próprio feudo, enquanto um embaixador poderia gozar dos privilégios de um nobre superior nos outros reinos. Yorko saboreou bem os benefícios que esse status conferia. O guarda-costas designado por Sua Majestade, chamado Will Fawkes, também era uma pessoa peculiar. Sempre que Yorko entrava em contato com uma nova pessoa, Will entrava furtivamente no quarto dessa pessoa nas 3 noites seguintes e depois informava a Yorko sobre a identidade, status e interesses dela. Se a pessoa era um figurão, quase tudo sobre sua vida, incluindo seus hobbies, poderia ser descoberto. Com a ajuda de Will, Yorko conseguiu se misturar com a comunidade nobre de maneira ainda mais tranquila. Além disso, os arranjos de Will lhe permitiram fazer progressos consideráveis em seu plano de comprar escravos. Certa vez, depois de uma ótima noite na cama com Denise, ele mencionou esse plano e ela imediatamente concordou com a ideia dele. A caravana dela seria usada para estabelecer uma rota de comércio de escravos, por meio da qual ele compraria os refugiados exigidos por Sua Majestade dos traficantes de escravos e os transportariam para Castelo Cinza, onde serão revendidos. A condição era que cada um dos escravos tivesse uma identidade de cidadão livre e não fosse tratado apenas como bens para revenda. É claro que, no fim das contas, comerciantes são comerciantes. Mesmo em momentos de prazer, não esqueciam de negociar o preço. Embora Denise não cobrasse uma comissão, Yorko teria que cobrir todas as despesas de transporte. Depois de considerar os custos de mão de obra, refeições, taxas de transporte e outras despesas, ele calculou que o preço de venda de cada escravo deveria ser fixado em 10 peças de prata para que o negócio atingisse o lucro desejado. Quando Will lhe confiou essa tarefa, ele certamente aceitou e proclamou que não permitiria que mais pessoas talentosas acabassem como escravas. Sua atitude,
Sem dúvida, aprofundou a atração de Denise por ele. Depois de concluir a breve negociação, os dois voltaram para a cama para uma outra brincadeira apaixonada. Nos dias seguintes, Yorko enviou-o para negociar com as outras partes envolvidas, para que ele não tivesse que cuidar desses assuntos triviais de negócios. Logo, quando soube que o primeiro grupo de escravos, composto por 25 pessoas, havia sido comprado no dia anterior, ele percebeu que o tornava elegível para as 125 peças de prata que Sua Majestade havia prometido como recompensa. Existe outro cargo em que eu possa ganhar dinheiro apenas estando na cama. Ser um embaixador é simplesmente incrível. No momento em que Yorko estava deliberando sobre onde ir se divertir hoje, um criado bateu na porta e entrou na sala. Vossa Excelência, o filho mais velho da família Lyoshi, Lord Otto, deseja vê-lo. Otto Lyoshi? Yorko estava familiarizado com esse nome. Ele sabia que Lyoshi era uma das 3 famílias poderosas da cidade real do Reino do Alvorecer, e era apenas o segundo no poder da família real dos Moori. Denise até o avisou que ele era livre para cortejar qualquer mulher, exceto aquelas dessas 3 famílias, especialmente a família Qin. Seu status de embaixador seria insuficiente para protegê-lo nesse caso. Yorko não precisava se preocupar, pois, como já era costumeiro, ele havia prestado muita atenção em todos os seus casos de amor. Talvez, ele veio me convidar para outro banquete. Yorko pensou e respondeu, convide-o para entrar. Um jovem entrou no escritório. Ele primeiro deu uma boa olhada no local e depois fechou as janelas da sala por sua própria iniciativa antes de se sentar na cadeira destinada. Pela sua expressão, ele estava muito ansioso. As olheiras sob seus olhos revelaram que ele ficou acordado até a tarde e não dormiu muito na noite anterior. Yorko era contra a ideia de sobrecarregar-se dessa maneira com prazeres. Para ele, o prazer sexual abstêmio era benéfico, pois deixava ambos felizes e saudáveis. Por outro lado, esgotar toda a energia da pessoa na cama prejudicaria seu potencial físico a longo prazo. O príncipe Apen era um exemplo claro disso. Seu rosto era completamente pálido e, se ele não mudasse de atitude, seria incapaz de buscar prazer quando completasse 30 anos. O jovem não disse nada por um longo tempo. Isso surpreendeu Yorko. Parecia descortês, especialmente vindo de uma das 3 famílias. Ele esperou um pouco antes de decidir quebrar o silêncio. Saudações. O senhor deve ser Lord Otto Lyoshi, certo? O que traz? O senhor pode entrar em contato com Sua Majestade Roland Wimbledon, não é mesmo? O jovem de repente disse, eu tenho um relatório importante para ele. O quê? Yorko ficou intrigado. Que relatório? Está tudo escrito aqui. Otto pegou uma carta, colocou-a em frente a Yorko e adicionou 10 peças de ouro em cima. E esse dinheiro é uma recompensa. Por favor, certifique-se de que esta carta chegue ao seu rei. A informação diz respeito à sobrevivência do reino de Castelo Cinza. Yorko inalou um bocado de ar frio. A sobrevivência do reino de Castelo Cinza? Isso deve ser um exagero. Yorko respondeu, mas Otto continuou a encará-lo com olhos brilhantes até que Yorko recuperou o juízo e continuou, compreendi. Não se preocupe, eu vou fazer o que o senhor pediu e entregar isso a Sua Majestade. Certifique-se de que seja entregue o mais rápido possível. Depois de exortar Yorko repetidamente, Otto levantou-se e partiu. Seu comportamento ansioso sugeria claramente que ele não estava mentindo. Yorko apressadamente guardou as 10 peças de ouro no bolso e deixou a carta intocada. Ele sabia que tinha de ser tratado com muita cautela e, portanto, era melhor pedir conselhos eu primeiro. À noite, quando Will Falkes entrou no quarto, Yorko contou o que aconteceu durante o dia. Depois de ouvir o relato de Yorko, Will ponderou por um tempo antes de pegar uma faca pequena e abrir a carta. O que você está fazendo? Yorko exclamou chocado. Abrir uma carta destinada a Sua Majestade é uma ofensa grave. SHHH. Will fez um gesto para ficar quieto. Se a informação for realmente tão importante quanto ele afirma, seria errado usarmos meios convencionais para entregar esta carta. Um mensageiro da Cidade do Resplendor para a região oeste levará pelo menos um mês, além de que situações ruins podem ocorrer na estrada. Seria muito arriscado. O que isso tem a ver com a abertura da carta? Você se lembra dos falcões cinzentos que eu tenho guardado? Eles são os correios mais rápidos de todos. Eles podem sair da Cidade do Amanhecer, a antiga capital do reino de Castelo Cinza, e chegar aqui em 2 ou 3 dias. E o explicou, assim que chegarem na Cidade do Amanhecer, eles passarão a carta para outro grupo de falcões e, dentro de uma semana,
Sua Majestade poderá recebê-la. No entanto, eles não conseguem carregar um envelope tão grande. Depois de ler o conteúdo, reescreverei a carta como uma carta secreta. Falcões cinzentos são capazes de enviar cartas como pombos correios. Yorko ficou surpreso. Eu pensei que você os criou para caçar. Eles são muito mais espertos que pombos. Yu comentou. Ele então abriu a carta e logo sua expressão ficou sombria. Quem pensaria que algo assim poderia acontecer? O que está escrito? Quer mesmo saber? Yu virou a cabeça. Não. Yorko tossiu 2 vezes. Prefiro dormir bem esta noite. Uma escolha sábia. Yu aprovou. Além disso, é melhor que o senhor não mencione a ninguém que Otuloshi veio encontrá-lo. Todos os banquetes no palácio devem ser cancelados ou adiados por enquanto. Ele fez uma breve pausa antes de revelar. Eles estão com problemas sérios. Heleazwit capítulo 579 Roland recebeu uma carta de Calvin Cante, duque da região norte, acompanhada de um memorando impresso que expressava a intenção de lealdade da região norte à sua majestade. Já a carta em si falava de assuntos mais triviais. Primeiro, Calvin perguntou quando Roland organizaria sua cerimônia para a entronização, para que o duque pudesse preparar sua jornada para participar. Essa era a convenção sempre que um novo rei fosse coroado. A próxima pergunta era sobre as novas políticas, como elas deveriam ser aplicadas, quais eram os poderes remanescentes dos nobres, como deveriam ser feitos os arranjos de sucessão e qual deveria ser o escopo de administração da prefeitura. Essas perguntas eram previsíveis. Mas foi a última pergunta que surpreendeu Roland. No final da carta, o duque propôs uma aliança por meio do casamento. Uma página inteira foi dedicada a exaltar a beleza e o talento de sua filha Edith. A carta afirmava também que ela seria capaz de lidar com todos os tipos de questões e assuntos, fossem eles domésticos ou estrangeiros, e, portanto, ela era a candidata mais adequada para ser rainha. Roland riu com entusiasmo ao ler esta seção da carta. Do que você está rindo? A voz de Rouxinol veio da direção da espreguiçadeira. De um pai muito interessante. Roland mostrou a carta. Veja isso. Rouxinol saiu de sua névoa, pegou a carta de Roland e a leu. Então ela franziu a testa e perguntou, você não concorda com isso, concorda? Claro que não. Roland respondeu levemente, eu não preciso de alianças matrimoniais para preservar a estabilidade do meu trono. Além disso, a carta faz com que ela pareça tão capaz que eu nem ousaria deixá-la entrar no castelo. Ou então, ninguém saberá quem é o rei de fato. Você parece sincero. Rouxinol observou e suspirou visivelmente aliviada. Ei, você não acredita em mim? Não é que eu não acredite em você, mas você sabe que as bruxas não podem. Rouxinol parou por um momento antes de continuar. Depois do despertar, não podemos mais ser consideradas mulheres completas. Eu não vejo dessa forma. Roland balançou a cabeça em desacordo. Para ele, a percepção social de que a infertilidade era um defeito desapareceria à medida que a civilização progredisse gradualmente. Por outro lado, a bela aparência, o físico atraente e as habilidades incríveis que o poder mágico poderia trazer se tornariam cada vez mais importantes e desejáveis ao longo do tempo. Enquanto a humanidade continuasse viva, as bruxas inevitavelmente surgiriam como um grupo. Felizmente, elas poderiam nascer de humanos normais e, além disso, não havia um método específico para desencadear um despertar. Isso permitiu que bruxas e humanos normais vivessem e trabalhassem juntos ou talvez até se casassem. No momento em que Roland estava prestes a expor longamente sua visão pessoal das bruxas, um falcão cinza voou pela sala através de uma janela aberta e pousou na mesa de Roland com um baque alto. Um laço de tecido amarelo estava amarrado ao redor de suas garras. Isso significava que era uma carta secreta que chegava da antiga capital. Roland engoliu suas palavras, pegou um pedaço de peixe seco de uma gaveta e jogou ao falcão cinza que já estava esperando sua recompensa. Depois, desenrolou o pano e tirou o papel dobrado cuidadosamente por dentro. Como o tamanho da carta secreta era limitado, o conteúdo escrito nela precisava ser extremamente conciso. A primeira frase da carta foi suficiente para causar um choque enorme a Roland. O palácio do Reino do Alvorecer foi infiltrado por uma bruxa purificada que pode usar suas habilidades mesmo sob o efeito da Pedra da Retaliação Divina. Bruxas que são imunes à influência da Pedra da Retaliação Divina. Até onde Roland sabia, apenas 2 tipos de seres poderiam fazer isso. O primeiro era uma bruxa extraordinária com seus corpos aprimorados, enquanto o segundo era um tipo específico de demônio sênior,
chamado Eversivo Mágico. Enquanto Roland continuava lendo, ele percebeu que cada linha sucessiva de informações ficava cada vez mais chocante. Quando o príncipe Apen tentou resistir à bruxa purificada, ela manipulou seus guardas para cortar suas próprias gargantas. O objetivo da igreja é estabelecer um controle firme sobre o reino do alvorecer antes que ela se concentre totalmente no ataque ao reino de Castelo Cinza. Otuloshi e Urutokati testemunharam tudo o que aconteceu. As três famílias esperam receber sua ajuda. De repente, Roland percebeu que seus planos de recuperar o extremo sul teriam que ser ajustados substancialmente. 3 dias se passaram. Roland convocou uma reunião de discussão de estratégia na sala de recepção do castelo. Os participantes incluíram o primeiro-ministro da prefeitura, Barov, comandante do primeiro exército, Machado de Ferro, cavaleiro-chefe, Carter, cônsul da região Cancioneiro, Petrov, representantes da União das Bruxas, Wendy e Agatha, um representante das Bruxas de Ilha Adormecida, Sylvie, e, finalmente, a Pérola da região Norte, Edith. Essa é a situação atual. Falando brevemente, Roland concluiu após recontar o conteúdo da carta secreta aos participantes. Embora não possamos verificar as informações, se tudo o que está na carta de fato ocorreu, o reino de Castelo Cinza enfrentará inquestionavelmente o seu maior desafio antes da próxima Batalha da Vontade Divina. Após algumas considerações, decidi que os acordos de batalha do Extremo Sul devem ser temporariamente suspensos. Roland então olhou para Machado de Ferro. Podemos seguir nessa linha? Como comandante-chefe da ofensiva da primavera, Machado de Ferro rapidamente tomou Vila do Salgueiro e Serra do Dragão Caído de acordo com o plano, e assim deu a Roland controle sobre as cidades que ligavam a cidade de Primavera Eterna e a região sul. Machado de Ferro pretendia aproveitar esse sucesso concluindo a expansão territorial antes da chegada do outono. Isso incluiria colocar a nação Areia sob o domínio do reino de Roland. As duas pessoas que seriam responsáveis por estabelecer boas relações entre as duas etnias seriam Eco e Machado de Ferro. Como ambos pertenciam ao clã Mojin, eles poderiam servir como mediadores em um conflito étnico. Machado de Ferro estava especialmente ansioso para voltar à cidade da Areia de Ferro e a se vingar por todas as mazelas que passou. Portanto, permitir que ele liderasse as tropas para tomar o extremo sul era a melhor recompensa que Roland poderia ter lhe dado. Agora que os planos de batalha estavam suspensos, era compreensível se ele estivesse decepcionado. Sim, Vossa Majestade. Machado de Ferro não revelou nenhuma expressão, e sua resposta foi tão direta e firme como sempre foi. Sugiro que deixemos os soldados recém-treinados tomarem lugar dos soldados do primeiro exército estacionados na Serra do Dragão Caído. Eles não terão problemas para lidar com os nobres de lá, e ao mesmo tempo permitiria ao primeiro exército reunir sua maior força para lutar contra a igreja. Nós faremos exatamente isso. Roland assentiu com aprovação antes de se levantar e andar na frente do grande mapa. Atualmente, enfrentamos 2 problemas principais. O primeiro é que não sabemos quando o inimigo atacará. O segundo é que não sabemos de onde eles atacarão. A igreja costumava ter apenas uma rota para invadir o reino de Castelo Cinza. Isso seria viajar diretamente para o sul através da Serra do Vento Congelante para chegar à capital. No entanto, agora que a igreja controla o reino do alvorecer, é possível que o exército do julgamento nos ataque pela fronteira dos reinos. Alguém tem uma boa ideia de como podemos lidar com isso? Não importa de onde eles venham, eles terão que passar pela região norte. Barão foi o primeiro a falar. Serra do Vento Congelante, Vila do Vale Profundo, Cidade de Noite Eterna e Cidade do Penhasco Íngreme. Todos esses locais são administrados por Duque Calvin. Sugiro que deixemos a senhorita Edith voltar e informar o pai sobre isso. Vamos vigiar os inimigos na região norte. Esta é a maneira mais segura. Mas, Vossa Majestade, o primeiro-ministro da prefeitura esfregou as mãos. Nós realmente temos uma chance contra a igreja? Esta pergunta tola foi mal recebida por todos os presentes. Edith respondeu sem cerimônia: se Sua Majestade disser que não temos chance, você irá abanar o rabo na igreja e implorar por misericórdia. Que bobagem você está falando? Como primeiro-ministro, tenho que fazer planos de contingência para o pior que pode acontecer. Edith o ignorou e virou-se para Roland. Vossa Majestade, embora seja realmente necessário enviar pessoas para monitorar todas as estradas do norte, não será um método eficaz por si. A resposta será lenta e, quando os inimigos forem descobertos, isso significa que eles já começaram a agir. Isso lhe dará muito pouco tempo para responder.
Você tem um plano melhor? Claro. Edith respondeu confiante, devemos enviar pessoas para Hermes, a cidade sagrada da igreja. Carter franziu o senho com desdém, mas qual a utilidade disso? Você acha que o Papa informará quando irá despachar os exércitos? Além disso, as pessoas que vivem lá são crentes e fanáticos. Vai ser difícil para os espiões se misturarem. Petrov acrescentou. Não há necessidade de entrar na cidade sagrada. Edith e eu, tudo o que precisamos fazer é ter uma boa conversa com um comerciante próximo. Eliaswitch capítulo 580, conte mais. Roland não pôde deixar de se interessar pela ideia de Edith. O território de Hermes é único. Existe uma encosta em torno desta área da cordilheira intransponível. A parte antiga da cidade sagrada está localizada na extremidade inferior da encosta, enquanto a nova parte fora construída em um platô na extremidade superior. O ambiente lá é muito severo. Embora existam barreiras naturais que afastem os animais demoníacos, o planalto não é realmente adequado para viver, tampouco para cultivar ou criar animais. Assim, os alimentos e suprimentos da nova cidade sagrada devem ser fornecidos pela antiga, apesar do fato de que as vastas terras da antiga cidade sagrada só possam produzir suprimentos suficientes para as 20.000 pessoas que moram abaixo do platô. Edith caminhou até o lado de Roland, apontou para o mapa e continuou. Isso significa que eles precisam reunir suprimentos de outros lugares. Por exemplo, comprar suprimentos de igrejas e organizações relacionadas em cidades próximas. Eles até mesmo alugavam campos de trigo para a agricultura. Todos os anos, durante o outono, dezenas de carruagens chegavam dos 4 reinos todos os dias para fornecer suprimentos à nova cidade sagrada. A antiga cidade sagrada se tornou algo como uma cidade comercial onde essas carruagens podem descansar, bem como um posto de controle onde a igreja pode controlar o fluxo de pessoas que entram e saem da nova cidade. Em outras palavras, sempre que mobilizarem o exército do julgamento, os comerciantes neste lugar, Edith apontou no mapa traço, definitivamente saberão. De fato, mesmo antes de o exército agir, podemos observar mudanças no transporte de suprimentos para deduzir quando eles sairão em campanha. A jovem falou como se estivesse participando de uma competição moderna de oratória. Seus olhos varriam rotineiramente todos os presentes para se certificar de que estavam prestando atenção em si mesma. O nível de confiança que ela exibia raramente era visto nas mulheres de sua época. Roland pensou silenciosamente consigo mesmo. Talvez o que Calvin Kant escreveu na carta não seja uma besteira arrogante. A julgar pelos modos de Edith, ela é realmente digna de ser chamada de pérola da região norte. Como você sabe tudo isso tão profundamente? Barov acariciou a barba enquanto perguntava. É quase como se você viesse de lá. Eu morei lá por algum tempo. Edith respondeu sem pensar 2 vezes, por causa do acordo sobre os meses dos demônios. E o que é esse acordo? Roland perguntou duvidosamente. Ele parecia ter uma impressão do que era, mas não conseguia se lembrar dos detalhes exatos. Como o senhor não sabe? A jovem piscou espantada. Para ajudar a igreja a superar os desastres durante os meses dos demônios, os 4 reinos tiveram que enviar tropas para ajudar Hermes e lutar ao lado do exército do julgamento. Seu irmão mais velho, Gerald Wimbledon, era o comandante das tropas de fronteira de Castelo Cinza. Eu lutei com ele antes. No entanto, parece que houve alguns contratempos no ano passado. O relato diz que a coalizão dos 4 reinos sofreu muitas baixas, enquanto o exército do julgamento da igreja sofreu uma perda semelhante. É realmente isso. Petrov corroborou o que Edith disse. Meu amigo, René Med, completou seu teste de cavaleiro em Hermes. Todo cavaleiro tem que lutar contra bestas demoníacas antes que possa receber seu título. Roland olhou para Carter. Por que você não mencionou isso antes? Ah, esse é um método que cavaleiros de cidades pequenas adoram usar. Carter deu de ombros. Os cavaleiros da cidade real de Castelo Cinza têm suas próprias regras para isso. Além de um combate valente, a lealdade e o conhecimento de um cavaleiro também são considerações muito importantes. Isso não pode ser provado simplesmente lutando contra algumas criaturas malignas. A propósito, Vossa Majestade, Edith não refutou as palavras de Carter e virou-se para Roland. Posso inspecionar como seu exército luta em combate? Eu estou muito curiosa para saber como o senhor conseguiu capturar a cidade real de Castelo Cinza em apenas um dia. Se eu conseguir compreender como o primeiro exército opera, poderei contribuir em futuras batalhas. Isto não é um grande problema, pois o sigilo não importa tanto. Roland pensou,
Com o armamento que o primeiro exército possui agora, é impossível imitar seus métodos de fabricação apenas observando. À medida que a tecnologia avançar, as guerras se tornarão cada vez mais caras. Sem um sistema completo de suprimento logístico e sistema de suporte à produção industrial, um lote de pistolas de pederneira seria totalmente inútil por si só. Além disso, ao mostrar sua força militar aos partidários da região norte, Roland poderia aumentar a confiança do povo em seu governo e impedi-los de ter alguma ideia de secessão. Enquanto pensava nisso, Roland acenou para Machado de Ferro e ordenou: cuide disso. Sim, Vossa Majestade. Majestade, sugiro que decida, em nome do rei, que todas as cidades de Castelo Cinza expulsem suas igrejas. Barov não estava disposto a ser superado por Edith, ou então, quando a guerra começar, as igrejas desses lugares se tornarão redutos de onde poderão devorar todo o reino. Não há muitos lordes que fariam este tipo de aposta por vontade própria. A igreja é tipicamente uma importante fonte de receita tributária, e seu poder pode ser bastante assustador. Os lordes preferem seguir o caminho que o vento sopra. Edith deu de ombros. É também assim que os nobres geralmente agem. De qualquer forma, é melhor do que não fazer nada. O primeiro-ministro olhou furioso para a jovem. Claro. Edith riu com desdém. A região norte cumprirá integralmente este decreto. Então faremos isso. Roland assentiu em aprovação da ideia de Barov. Esta pode ser uma batalha muito difícil. A expressão facial de Sylvia demonstrava que ela estava muito ansiosa. É melhor que o senhor informe Ladite-lhe. As bruxas de Ilha Adormecida podem ajudá-lo. Enquanto Roland ouvia Sylvie, ele não pôde deixar de rir amargamente em seu coração. Os problemas de Ilha Adormecida não eram menores que os dele. Ele ainda não teve notícias depois de enviar informações sobre a associação presa de sangue. Se Tilly trouxesse suas bruxas para ajudá-lo enquanto seus problemas internos ainda não estivessem resolvidos, Ilha Adormecida poderia ter sérios reveses. No entanto, isso não significava que as palavras de Sylvia não tivessem sentido. As bruxas eram de fato a maneira mais eficaz de lidar com bruxas purificadas e suas habilidades sobrenaturais. Não esquecerei de enviar uma carta para ela. Não se esqueça de preparar pedras da retaliação divina para seus homens. Agatha foi a próxima a falar. Ao longo dos séculos de existência da aliança, existiram várias bruxas com níveis inconcebíveis de habilidade. Qualquer pessoa normal que não usasse uma pedra da retaliação divina estaria praticamente nu e indefeso diante dela. Uma dessas bruxas poderia facilmente tirar a vida de milhares de pessoas. Um fuzil ou canhão não funcionará contra elas. Nem estou levando em conta uma bruxa como Rouxinol, que pode se aproximar do seu exército facilmente. Algumas habilidades são ativadas no momento em que você vê a bruxa. Roland ficou impressionado por um momento. O primeiro exército, incluindo suas forças de reserva, já contava com 5.000 homens. Onde ele iria encontrar tantas pedras da retaliação divina? Mesmo que ele usasse sangue de bruxa para dividir as pedras em mais pedaços, ele não seria capaz de produzir uma quantidade suficiente em tão pouco tempo. Vossa Majestade, o senhor pode tentar extorquir estas pedras das igrejas. Machado de Ferro sugeriu: se atacarmos os salões e os fiéis da igreja, embora não afetemos a vida dos civis, nem mesmo os nobres ousariam se opor ao senhor abertamente. Dessa forma, podemos cumprir a sugestão de Lord Barov e, ao mesmo tempo, obter uma grande quantidade de pedras da retaliação divina de graça. Os cantos da boca de Barov se arquearam em um sorriso. Você quer dizer que devemos enviar o primeiro exército para saquear as igrejas? Destruiremos as fortalezas do inimigo, como quebrar as presas de uma cobra venenosa. O comandante corrigiu Barov. Isso também permitirá a senhorita Edith observar o primeiro exército em uma luta real. Comparado a um ensaio, isso seria muito mais informativo. Concordo com sua sugestão. Edith riu concordando. Isso realmente está matando muitos pássaros com uma cajadada só. Roland bateu na mesa enfaticamente. Então vamos chamar essa empreitada de Operação Extração de Presas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.